Sexto D, sexto E, sexto F. A nossa aula de hoje é sobre numerais e números. Não se assustem. Vem comigo. Oiê, tudo bem? Oi, alunos queridos. Saudades, saudades, saudades. Estou aqui para mais um vídeo. E você, já deu seu like? Já se inscreveu? Ó, fiquem ligadinhos aí no canal da tia Carla, viu? Vamos para o nosso conteúdo, que como eu falei no começo, é numeral. Nessa aula a gente tem uma participação muito especial de uma equipe muito especial. Eu acho que vocês vão gostar dessa união entre essas duas equipes. E no final também tem outra coisinha que eu fiz. Então tem várias surpresas hoje, tá bom? Fica até o final, beleza? Gente, como a tia Carla acabou de falar, o conteúdo, deixa eu ir aqui pro cantinho, o conteúdo dessa semana é numeral. Numeral, a gente pensa que a gente só trabalha em matemática, né? Mas não é. Qual é a diferença, tia Carla, entre número e numeral? A diferença é essa aqui, gente. Deixa eu pegar o apontador. Isso aqui tudo, ó, são números. Os números são algarismos. A partir do momento que você escreve por extenso esse algarismo, ele não é mais um número, ele é um numeral, tá bom? E a gente sabe que o numeral está presente na nossa vida o tempo inteiro. Então é por isso que é importante a gente saber e conhecer, tá bom? Então vamos lá, recapitulando. Número é o algarismo, isso aqui, ó, que vocês usam muito em matemática. Numeral é esse algarismo escrito por extenso, tá bom? Então vamos lá. Vamos primeiro construir o conceito. Para construir esse conceito, a gente vai usar essa tirinha do Fernando Gonçalves, tá bom? Eu pergunto daí, vocês respondem daí, tá bom? Olha só. Você me acha um cara legal? Acho. Muito legal, pouco legal ou medianamente legal? Muito legal. Em porcentagem, 83% legal. Dos 17% de não legal, quantos por cento é muito não legal? Ah, daquela pessoa insistente, né, gente? A partir dessa tirinha, a gente vai tentar construir esse conceito juntos. E tem outra tirinha, ó. Apareceu um gênio, né? Aí o gênio diz: você tem direito a um desejo. Aí o menininho responde: meu desejo é que você me conceda mais 1000 desejos. Esperto, né? Gente, vamos para as questõezinhas. Como eu falei, eu quero que vocês participem daí. Eu tô ouvindo, tá? Tô com fone aqui, mas tô ouvindo, que eu sou muito esperta. No segundo quadrinho da primeira tira, o ratinho estabelece uma escala para avaliação, né? Ó, ele vem aqui e vai falar, ó, mas eu sou muito legal, pouco legal ou medianamente legal? Então a primeira pergunta é: qual que é essa escala? Eu acabei de dar a resposta, né, gente? Essa escala é muito legal, pouco legal e medianamente legal. Essa foi a escala que o ratinho usou. Próxima pergunta. No segundo quadrinho da primeira tira, essa eu já falei, Carla, é a questão 2. No terceiro quadrinho, ele quer quantificar a avaliação por meio de qual medida? Quando ele pede, o ratinho fala lá, a escala dele, ele também quer quantificar por outro meio, por outra medida. Qual que é essa medida? Eita, a Isabela respondeu, o João também, o Antônio também, a Maria também, a Ana também, Mariana também. Todo mundo soube responder, ó. É isso aqui mesmo. Ele vai usar, ele quer que o outro ratinho use a porcentagem, que ele fala, ó, 83%. Isso também é um número. Mas se a gente for escrever, ele se torna o quê? Numeral. Qual é o numeral que indica a avaliação feita pela ratinha? Qual foi esse numeral, gente? Responda aí. Responda em voz alta que eu consigo escutar. Bora. Bora, Bruno. Bora, Guilherme. Clara. Ana. Ouvi. É isso mesmo, ó. Ele usa a palavra, o numeral, 83%, ok? Na segunda tirinha, o gênio diz ao garoto que ele tem direito a um desejo. Na história tradicional, quantos são os desejos, gente? Quando a gente escutou, quando vocês já escutaram a historinha do gênio, aparece, o menino tem direito a quantos desejos? Eu não vou dar dica, gente, não vou dar dica,
Não vou dar dica, porque é muito chato ficar dando dica. Isso, muito bem, vocês acertaram por vocês mesmos. Eles têm direito, na história tradicional, a 3 desejos. O gênio, nessa história aí, ofereceu uma quantidade de desejos, mas o garoto solicitou uma outra quantidade. Quais foram os numerais que representaram na tira essas quantidades? Vocês querem que eu volte ou vocês lembram? Lembra, né? Ah, isso, muito bem. Foram os numerais 1 e 1000, certo? Agora, depois disso tudo, dessa historinha, vou andar um pouquinho aqui, a gente vai conceituar o que é numeral. Como, tia? Olha, como você pode observar, ao responder essas questões anteriores, existe na língua portuguesa as palavras que expressam ideia de quantidade, como 10, 80, 3000 e outros. E também tem na língua portuguesa palavras que indicam o sentido de ordem, como primeiro, segundo, terceiro. Essas palavras, gente, na língua portuguesa, elas vão ser classificadas como numerais. Eu vou ser bem simples para vocês, tá? Numeral, gente, é a mesma coisa que número. Só que o número, como a tia falou lá no início da aula, o número é o algarismo, tá bom? E quando a gente começa a escrever, ó, isso aqui eu não posso dizer que isso aqui é um número. Por quê? Porque não é um algarismo. E em língua portuguesa eu também não posso falar, isso aqui é um número. Não, porque tem uma classe de palavra. E essa classe de palavra vai ser qual? Numeral, tudo bem? Então vamos lá. Numeral é a mesma coisa que número, só que número é o algarismo, beleza? Vamos continuar. Já perguntei se entenderam. Se não entenderam, ó, pode colocar lá no Google Sala de Aula, tá bom? Vamos lá. O numeral é uma das palavras que se relaciona diretamente ao substantivo, dando a ideia de número. Lembra que a tia Carla também falou que o substantivo é o núcleo? Então, todas as classes gramaticais vão estar relacionadas a quem? Ao substantivo, assim como o numeral. Para ter numeral, ele tem que se relacionar ao núcleo, ao substantivo. Olha só os exemplos. Andei por 2 quadras. Esse duas aqui, que é o numeral, porque numeral é a mesma coisa que número, só que por extenso. Esse duas aqui, ó, se relaciona a quadras, que é um substantivo. Fui a segunda colocada do concurso. Ó, esse segunda se relaciona ao concurso, que é o núcleo. Comi 1/4 da pizza. Esse 1/4 se relaciona à pizza. Tem o triplo da idade do meu filho. Não, não é só o triplo. Ó, triplo se relaciona à idade, estão vendo? Então, o numeral, gente, ele vai se relacionar sempre com o núcleo de uma frase. E o núcleo da frase é o quê? O substantivo, tá bom? Os numerais têm uma classificação, é o que a gente vai aprender agora. Ai, tia Carla, mais classificação, mais classificação. Gente, só que os numerais é uma classe tão fácil, a classificação é tão fácil, porque a própria classificação já vai dizer o que ela indica. Então, não vai ter problema nenhum, tá? Vai ser muito fácil mesmo. Ó, são essas 5 classificações e tem mais, eita, e tem mais uma classificação que não sou eu que vou explicar para vocês. Vai ter uma surpresinha aí, quem vai explicar não sou eu, tá bom? Mas essas aqui sou eu. Não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo dar aula e explicar aos meus alunos. Então, eu vou explicar de uma forma bem clara para vocês. São essas 5 classificações. A primeira classificação são os numerais cardinais. E, gente, são os que a gente mais usa, né? Que são aqueles que indicam o quê? Indicam quantidade. São aqueles que a gente usa para fazer contagem de dinheiro, contagem de idade. Por exemplo, gente, qual é o número do sapato de vocês? Me falem aí. Estou escutando. 33, 34, 37. Caracas, tem até 38. Nossa, vocês têm o pezão. O meu é 33. Quando eu digo que eu calço 33, eu tô falando a quantidade de centímetros que tem o meu pé, né? Quanto vocês pesam? Me falem aí.
40, 45, 48. Então, eu não vou falar quantos. Eu vou supor, vamos supor que a tia Carla pese 50. Eu falo, olha, eu peso 50. Significa a quantidade de quilos que eu tenho, certo? Deixa eu pegar outro exemplo. Anos. Quantos anos vocês têm? Estão escutando? 11, 12, tem gente com 10. Eu tenho mais de 30. Vamos supor que eu tenha 9. Eu tenho 39 anos, gente. Então, esse 39 significa a quantidade de anos que eu tenho. Vocês estão entendendo? Então, os numerais cardinais, eles são usados para isso, para indicar quantidade, para fazer contagem, tá bom? Tem outro numeral que é classificado como numeral ordinal. Gente, quando a gente fala em ordinal, a gente lembra de qual palavra? Ordem. O que é ordem? Ordem é posição. Então, os numerais ordinais expressam uma ordem, uma posição em uma determinada sequência, tá bom? Por exemplo, minha equipe na Olivense ficou em terceiro lugar. É a ordem que ela ficou. Então, esse terceiro é o numeral ordinal. Ordinal, lembra da palavra ordem. O cardinal não lembra nenhuma palavrinha, só que eles são os mais usados por nós. Deixa eu arrumar meu cabelo. Né? São os mais usados, então não tem como errar. O ordinal indica ordem. Eu acho que os seguintes são mais desconhecidos por vocês, mas são fáceis da mesma forma. Olha só, o numeral multiplicativo. Gente, o que é um numeral multiplicativo? Qual palavra lembra a palavra multiplicativo? Lembra a palavra multiplicação. Então, os numerais multiplicativos, eles vão indicar uma multiplicação. Tia Carla, eu não entendi. Por exemplo, se eu falo assim, olha, a minha filha tem o triplo, a minha filha tem 10 anos. Eu tenho o triplo da idade da minha filha. Quantos anos eu tenho? Nossa, tá parecendo aula de matemática, né? Mas não, é português. Então, vamos lá. A minha filha tem 10 anos, eu tenho o triplo da idade da minha filha. Quantos anos eu tenho? Isso, 30 anos. E como é que vocês souberam que eu tenho 30 anos? Vocês pegaram a idade da minha filha, 10 anos, e multiplicaram por 3. Por quê? Porque triplo, quando eu falo triplo, significa que eu tenho que multiplicar por 3. Quando eu falo dobro, eu tenho que multiplicar por 2. Então, todos esses números que indicam que eu tenho que multiplicar, eles vão ser classificados em multiplicativos, ok? Quádruplo, ó, a minha filha mais nova tem 7 anos. Eu tenho o quádruplo da idade dela. Ou seja, você tem que fazer o quê? Pegar o 7 e multiplicar por 4. Então, esse quádruplo é o numeral multiplicativo. Numeral fracionário. Gente, a palavra fracionário, lembra qual palavra? Fração, isso mesmo. E fração significa o quê? Divisão. Então, todas as vezes que vocês tiverem um número que indica uma fração, que é uma divisão, esse número vai ser classificado como fracionário. Por exemplo, a minha mãe tem 60 anos. Eu tenho a metade da idade da minha mãe. Quantos anos eu tenho? 30, muito bem. E como que vocês chegaram a essa resposta? Vocês pegaram os 60 e, como eu falei que era a metade, o que vocês fizeram? 60 vocês dividiram por 2. E assim vocês chegaram à idade da minha mãe. Vocês estão compreendendo? Eu espero que sim. E aí tem os numerais fracionários que são muito fáceis, que tá na cara que é fracionário, ó. 1/3 de horário, 1/4 da pizza, tudo isso representa fração, né? E tem aqueles numerais coletivos, que indicam o quê? Conjunto, que vocês também conhecem, ó. Centena, dezena, dúzia, década, bimestre, semestre, que são conjuntos, tá bom?
E tem um outro tipo de numeral que indica, são os numerais romanos. Mas, como eu disse, não sou eu que vou explicar isso aí, não, tá bom? Vai estar lá no final. Esse próximo slide são exemplos de todos os numerais que a tia Carla acabou de falar. Ó, os cardinais, que indicam quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, mil, milhão, né? Os ordinais, que indicam ordem, primeiras, terceiro, vigésimo, trigésimo. Os fracionários, que indicam uma fração, que é uma divisão, ó, a metade, que também pode ser falado como se fosse um meio, um terço, 2 terços, 3 quintos. Os multiplicativos, que indicam que aquele número foi multiplicado, ó, dobro, triplo, quádruplo. E os coletivos, que indicam conjunto. Quando eu falo dezena, eu estou falando um conjunto de 10. Quando eu falo centena, é um conjunto de 100, desculpa. Quando eu falo dúzia, é um conjunto de 12, tá bom? Bem, eu lembro quem foi. Teve um aluno, sexto C, que me fez essa pergunta e eu respondi: é da semana que vem, guarda aí. Que ele falou assim: tia Carla, quando que eu vou saber se o numeral é artigo indefinido? Quer dizer, como é que eu vou saber que uma palavra é um artigo indefinido ou um numeral? Por que surgiu essa dúvida, pessoal? Porque a gente viu que os artigos indefinidos são uma, uns e umas. E a gente tem o numeral cardinal, que é qual? Então, olha só, o pode ser artigo indefinido, uma, uns, umas, ou ele também pode ser numeral, número 1. Quando é que a gente vai saber isso? Vou explicar para vocês nesse momento. Eu vou cobrir essa menina que está reclamando aqui, não gosta de gente reclamou. Olha só, pessoal, foi o que eu acabei de falar. Artigo e numeral. Se vocês puderem, anotem isso no caderno porque é importante, tá? Como eu falei, ó, os indefinidos têm o e tem o numeral cardinal 1. E eu quero saber qual é a diferença entre eles, como que eu vou saber que é um e quando que eu vou saber que é outro. Gente, olha só, a gente viu que o artigo, ele vai definir ou indefinir. Mais precisamente, o artigo indefinido. O artigo indefinido, ele indefine, eu posso estar falando de qualquer coisa, porque ele generaliza, é qualquer um. E o numeral cardinal, gente, indica o quê? Indica quantidade. Então, olha só, a gente tem que analisar bem o contexto, a frase, para ver se ele é numeral ou artigo. Sendo que o artigo indica indefinição, que é qualquer um, e o numeral indica quantidade. Olha só. Quando, nessa frase, o Amazonas é um grande rio, esse só pode ser artigo. Por quê? Porque só existe um rio Amazonas no Brasil. Então, não tem como eu falar o Amazonas é o 2 grandes rios. O Amazonas é 3 grandes rios. Entenderam? Então, aqui não tem como ser numeral. Porque só tem um rio Amazonas. Então, eu estou falando de um rio qualquer, no caso, que é o Amazonas. Então, isso aqui é artigo. Já o numeral, ele tem a função de quantificar, dizer quantos são. Então, quando a Vivinha falou, plantei um girassol, significa que ela plantou um único girassol. Eu poderia colocar aqui, ó, plantei só um girassol. Tem algumas palavrinhas, eu acho que está no próximo slide. Tem algumas palavrinhas que vão nos dar uma dica para falar se é numeral ou artigo. Olha só, quando for o artigo 1, a gente pode colocar na frase a palavra qualquer após o substantivo que ele acompanha. Olha só, li um livro antes da aula. Li um livro qualquer antes da aula. Por que a tia Carla, a gente usa o qualquer? Porque o artigo indefinido pode estar falando de qualquer um. Então, quando for artigo indefinido, usem o qualquer após o substantivo. Se ficar bacana, é artigo, tá bom? Opa, apertei o errado aqui. E quando for numeral, tia Carla, como é que eu vou saber que é numeral? Eu já entendi que quando, depois do artigo, eu colocar o qualquer, ele vai ser
Depois do substantivo, desculpa, eu colocar o qualquer, ele vai ser artigo. E para saber se é numeral? Para saber se é numeral, gente, vocês podem usar a palavra somente, somente, só, apenas, porque aí se ficar certinho na frase, vai ser numeral, ó. Quando se trata do numeral, podemos colocar antes de um, sem modificar o sentido da palavra, somente. Somente, só, apenas. Então, ó, ganhei um livro de romance. Ganhei somente um livro de romance. Essas palavrinhas, somente, só, apenas, elas vão nos dar uma dica de que o um vai ser numeral. A palavrinha qualquer vai nos dar uma dica de que a palavrinha vai ser artigo, tá bom? Eita, chegou a hora da surpresa. Lembra que a tia Carla falou que não sou eu que vou explicar os numerais romanos? Por quê, tia Carla? Porque, ó, a equipe de matemática do Leonardo da Vinci veio nos ajudar nessa aulinha, tá bom? Vamos ouvir. Deixa eu colocar aqui, ó. Opa! Eu deixei no mudo aí, vocês não vão ouvir, né? Olá, pessoal! Aqui está a equipe de matemática do sexto ano, professora Fernanda, professora Cibele, professora Mirella e eu, professora Vanessa. E nós estamos aqui hoje para lembrá-los de um conteúdo que vocês adoraram do primeiro período. Foi um conteúdo super divertido, porque nós aliamos o conteúdo a uma música bem legal. Então, nós viemos aqui fazer com que vocês lembrem da música dos números romanos. E aí, a música vai ser cantada, começando pela tia Fernanda. Com você, tia Fernanda. Vamos lá então, pessoal? Então a gente cantava assim em sala, ó. Em números romanos, as letras têm valor. O I agora é 1 e o V agora é 5. A letra X é 10 e o L é 50. O C é 100, o D é 500, M vale 1000. Para diminuir menor à frente do maior. Para aumentar maior na frente do menor. Romanos. A gente espera que vocês lembrem desse conteúdo, que vocês arrasem aí na língua portuguesa e não esqueçam da gente. Tchau, pessoal! Tchau. Tchau. Então, gente, olha o tanto que é legal esse tal de numeral, até rimou. Por quê? A gente juntou matemática e português num único assunto. Olha que legal que as professoras de matemática fez. Elas nos ajudaram a explicar esse conteúdo. Genial isso, né? Bem, e agora, que tal você entrar na brincadeira e cantar o conteúdo numeral também? Só que é outra musiquinha. Vamos lá? Vamos lá, let's dance. Levanta a cadeira e vamos escutar agora uma musiquinha, outra musiquinha de numeral. Espera 70 minutos. Aí. Numeral é a palavra variável que dá ideia de quantidade, número de ordem, múltipla ou fração. O numeral pode ser cardinal, expressa a quantidade exata de seres. Exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ordinal expressa ideia de ordem, primeiro, segundo, terceiro. Multiplicativo expressa ideia de multiplicação. Dobro, triplo, quádruplo. Fracionário expressa a diminuição proporcional de quantidade. Exemplo, meio, terço, quarto, quinto. O numeral varia em gênero e em número. Gênero masculino, 1, 2, ambos. Gênero feminino, 1, 2, ambas. Número singular,
Veja alguns exemplos de numerais coletivos. Grossa, 12 dúzias, resma 500 folhas, lustro, 5 anos, semana, 7 dias. A palavra simples pode ser numeral. Exemplo, ela tomou uma dose simples. Ele tomou uma dose dupla. As palavras ambos e ambas são consideradas numerais. Veja estes exemplos no âmbito ecológico. Ambos se saíram bem. Ambas as alunas passaram de ano. Gente, essa banda, ela cria músicas, isso não é paródia, eles criaram as músicas dessa banda, são todas relacionadas à língua portuguesa, todas. Quem quiser pesquisar também depois lá no YouTube, ó, Banda Sujeito Simples. Ah, que pena que acabou, oh, 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 e o meu coração chorou, oh, 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 oh. Gente, nossa aulinha chegou ao fim. Chegou ao fim mais ou menos, porque no final estou dando uma dica de uma receita para vocês para mostrar como os numerais estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha, que eu preparei com muito carinho de novo. Oi, gente! E agora, para terminar nossa aula de uma forma diferente, eu vou ensiná-los a fazer uma receita para mostrar para vocês como que os numerais estão presentes no nosso dia a dia, tá bom? Bem, eu vou ensinar vocês a fazerem um danoninho caseiro. Chame um adulto aí para ajudar vocês, beleza? Não façam sozinhos. Eu vou falar os ingredientes e vocês anotem aí, tá bom? O que vocês vão precisar para fazer essa receita? Só 4 ingredientes. Um iogurte natural sem sabor, um leite condensado, um creme de leite sem soro e um sachê de suco instantâneo de morango, aquele de pozinho, tipo Tang, Sufresh. E vocês podem usar também tudo sem lactose, tá bom? Como vocês vão fazer? Vocês vão bater o iogurte com o suco, com a supervisão de um adulto, usando um liquidificador. Bate o iogurte com o suco. Vocês vão ver que vão formar uma mistura rosinha. Depois vocês vão acrescentar o creme de leite e o leite condensado, tá bom? E vão bater de novo. Lembrando, com a ajuda de um adulto, não façam sozinhos. Depois que vocês baterem os 4 ingredientes, vocês vão despejar essa mistura em uma tigela e deixar mais ou menos 40 minutos na geladeira, para ficar bem geladinho e gostoso. Se você preferir, você tire a metade e coloque corante para a sua sobremesa ficar bem colorida. Eu faço isso aqui em casa, fica bem legal. E mais uma sugestão é dobrar essa receita e colocar em copinhos descartáveis para formar picolés. Fica bom também. Gente, com esses 4 ingredientes e a forma de fazer, eu usei todos os tipos de numerais. Olha só, para indicar os ingredientes cardinais. A ordem de como vocês vão bater, os ordinais. Eu dei a sugestão de dividir pela metade, fracionário, e de dobrar, multiplicativo. Bem legal, né? Eu espero que vocês tenham gostado muito. Façam aí, com a ajuda do papai, da mamãe, de qualquer adulto, tá bom? Beijo, tchauzinho!